Fica até difícil falar agora, né? Depois de tantas histórias marcantes, né? Mês passado também, esse mês. Ainda bem que comigo ainda não teve nada de tão extremo assim, espero que não tenha. Vou esforçar para não ter mais. Então, esse negócio que a gente está falando do dia original é que na teoria da Tenrikyo, o dia que fundou a Tenrikyo, a gente chama de dia original, né? Foi dia 26 de outubro de 1838, né? Então a gente chama de dia original porque foi um dia marcante que a família Nakayama se determinou a servir a Deus. Então por isso que a gente fala de original, né? Aí esse daí é o dia original da Tenrikyo. Aí a gente inventou de falar o dia original de cada pessoa, né? Porque por mais que você fala o dia original da Tenrikyo, todo mundo tem um dia na sua vida que marcou, assim, que foi marcante, tão marcante que fez você se determinar na fé. Aí por isso que a gente está chamando de dia original. Queria dar uns avisos, né, que semana que vem no Dendocho, no sábado, às 3 da tarde, vai vir o reverendo Kogo Zenpei, que é irmão do Shibashira, ele vai vir fazer a leitura da instrução número 4. E o Dendocho está convidando todas as pessoas que puderem, os diretores de igreja, assim, mas os fiéis também, para quem puder comparecer para ouvir essa leitura. E é isso. E tem um monte de coisa que eu preciso falar, né? Na verdade eu não queria falar, mas eu tenho que falar, então eu vou falar. É coisa meio ruim de falar, mas também muito profundo, mas eu vou falar, né? Não tem jeito. Então, quando eu virei Kaichô, né? Quando eu cheguei no Japão, eu já cheguei com várias ideias, digamos assim, preconcebidas a Tenrikyo. Eu já tinha uma certa opinião formada e tal, e eu já cheguei com uma cabeça das coisas que eu queria fazer, né? Mas logo que eu cheguei no Brasil, no dia da posse, teve uma pessoa que chegou e falou para mim assim: você tem um monte de ideia já pronta na sua cabeça, mas agora que você vai virar Kaichô, você tem que virar uma página em branco e não julgar as pessoas, você fica neutro, e porque tem várias situações que você vai olhar, você pensa uma coisa, mas se você observar direito, você vai ver que não é bem isso. Então, eu quero que você observe bem. Aí eu ouvi isso, né? Eu tinha várias ideias já, né? O que é Tenrikyo, como tem que fazer bem, coisa de teoria, né? E também as experiências que eu tive lá, né? Mas eu ouvi isso e falei, tá bom, vai. Eu vou ficar neutro, eu não vou julgar as pessoas, vamos observar, né? Então, agora o tempo passa rápido, já vai dar 3 anos já, né? Que teve aquela posse lá. E durante 3 anos eu vim fazendo isso mesmo. Às vezes tem gente que eu olho de cara assim, eu já quero julgar essa pessoa, meu Deus. Mas eu falo, não, calma, vamos entender direito, vamos ficar neutro e vamos entender o que está acontecendo com essa pessoa e tal. E assim, esse tipo de atitude valeu a pena, né? Não julgar logo de cara, julgar pela capa, né? Porque toda pessoa tem uma história, toda pessoa tem várias coisas que a gente nem imagina que acontece na vida. Então, eu me determinei a ficar uma pessoa, ficar quieto e tentar observar, ouvir mais, ver o que está acontecendo. Cada pessoa é cada um, né? E umas coisas que eu vim observando, né? É meio chato de falar, mas é uma coisa que eu observei assim, bem forte, né? Que agora a gente já está na 3ª, 4ª geração. Tem umas pessoas que são da primeira, né? Mas uma coisa que eu observo bastante é que a primeira geração dessa igreja, né, das pessoas que fundaram, a maioria das pessoas era bem fervorosa, bem assim, exagerado, né? Tinha gente que deixava de trabalhar para ficar aqui, tinha gente que abandonava os filhos para vir aqui fazer Renokishin, tinha gente que deixava de comer, ou sei lá, ganhava dinheiro e já colocava tudo aqui, né? Então, o pessoal que fundou a igreja era bem assim, era um exagero, assim, né? Tem um pessoal que é 2ª geração que também é meio exagerado, mas conforme passam as gerações a gente vai ficando mais calmo, assim, não é tão assim fervoroso assim, né? Tanto que uma vez mês passado aí, quando comentou comigo, né? Pessoal, ele tá muito parado, vocês têm que agitar mais e tal, né?
Aí eu parei para pensar, nossa, é verdade. Realmente, vai passando as gerações e algumas pessoas tem aquele fervor, mas a maioria fica mais calma, assim, não tem aquela emoção, explosão de eu quero fazer no time, eu quero no que eu caio. É meio que tipo, tem que ir, vamos lá e tal. É assim, né? Mais natural. Eu também eu sou desse tipo, assim, mais natural. Aí os caras vão lá e me mandam, falam, tá bom, vamos lá. E vai normal, né? Então, mas aí eu percebi, né, nesses treinos de observar as pessoas e tal, né? Percebi que, como a primeira geração, os pais eram muito exagerados, né? E às vezes abandonava o filho, não dava atenção, né? Ficava aqui mais no que eu caio do que com a família. Eu percebo, assim, que não é todo mundo, mas eu percebo que algumas pessoas têm um pouquinho de mágoa, assim, né? Do tipo, meu pai fica só no que eu caio, ele só faz mais tempo que eu do que ficar comigo, assim, né? Não é todo mundo que tem, né? Eu sei, mas eu sei que tem umas pessoas que tem um pouquinho, né? Então, meu chato, eu não queria ficar falando essas coisas, mas eu queria pedir para quem tem algum tipo de mágoa, né, que veio depois, né? Você não entende por que seu pai era tão fervoroso e tal, né? Eu peço que até morrer, pelo menos, perdoe o papai e a mamãe e entenda que, da mesma forma, né? Se a gente for comparar, tem uma família pobre, o cara tem que trabalhar para dar comida para a família. Então, da mesma forma, a primeira geração é pobre de merecimento, não tem merecimento espiritual, não tem crédito no céu. Então, se você é muito pobre, você tem que fazer uma coisa meio exagerada para fazer uma poupança para as próximas gerações ficar bem. Então, as primeiras gerações é mais ou menos nessa lógica, né? Eles não tinham... A maioria do pessoal chegou do Japão, era pobre, tinha que ficar na lavoura, não tinha nada. E então as pessoas encontraram Tenrikyo e foi uma forma de juntar esse merecimento e fazer uma poupança de crédito espiritual, né? Então da mesma forma, a gente tem que perdoar essa primeira geração, né? Não guardar nenhuma mágoa em relação às pessoas, né, que era meio extremo, que, sabe... Eu sempre ouço bastante gente falar, meu pai vive no que eu caio, eu ficava largado aqui em casa e tal, mas tem que pensar que ele estava fazendo isso pelo bem da família, né? E, na medida do possível, vamos se esforçar para não guardar nenhuma mágoa em relação aos nossos pais e mães, né? De Tchambatchan, né? Que já foi embora, né? Essa é uma coisa que eu falo. Desculpa, mas tem um pouquinho de tempo. Tá. Então, a outra coisa que eu percebi nesses 3 anos que eu fiquei mais assim, né, de aprender, né? E eu não sei que eu cheguei com aquela atitude de virar a página em branco, eu não sei de nada, eu que tenho que aprender. Então, uma coisa que eu observei muito, né? As pessoas não gostam que falam, mas eu sinto que é importante, né? Que é importante a importância do Otsutome, né? Às vezes evita falar sobre esse assunto e tal, tem gente que não gosta, mas na minha opinião, né, depois de tanto tempo, assim, a minha vida ainda é curta, né? 34 anos, mas o Otsutome é uma das coisas mais importantes, né? Por quê, né? Porque se olhar para a minha vida, que eu estou desde os 20, né? Quando eu comecei a me determinar mais, a minha personalidade mudou completamente, né? E não mudou do dia para a noite, né? Cada Otsutome que eu fui fazendo, fui limpando um pouco e fui melhorando, né? Então, assim, para ficar mais fácil de entender, a gente imagina que o Otsutome é como se cada dia que você faz, você está limpando um espelho. E cada dia que você limpa o espelho, você começa a se enxergar. E quanto mais você se enxerga, você começa a ver seus erros espirituais. Você vê que você não é perfeito, que você é orgulhoso, que você tem raiva, que você é egoísta, que você... todas as coisas você começa a perceber. Quanto mais você vê, mais você fala, mano, eu preciso mudar. E se você não enxerga, você não vai querer ter essa vontade de mudar, né? Desculpa, é muito profundo, mas se quiser pode dormir, mas eu tenho que falar. É coisa chata, mas alguém tem que falar as coisas chatas.
Então, a gente imagina assim, todo mundo, a gente fez várias coisas nas outras vidas. E agora nessa vida a gente não tem a mínima ideia. Não tem como saber o que você fez, né? Mas a gente só tem algumas pistas, né? A família que a gente nasce, as coisas que acontecem, tem coisas que acontecem repetidamente, né? Então, por essas coisas, você consegue ter uma pista do que você fez na outra vida e o que você precisa melhorar, né? Então, eu acredito que conforme a gente vai rezando todo dia, um pouquinho cada dia, né? Mesmo sem saber conscientemente, lá no fundo da alma, no fundo do coração, você sabe que você tem que melhorar. Por exemplo, quando eu era mais jovem, né, eu brigava muito, né, com meus pais. Eu era bem revoltado, não queria ouvir, né. E aí, conforme... Então, assim, usando meu exemplo, é como se tivesse uma predestinação, né, de outras vidas, de algum assunto que eu precisava resolver com eles, né. Mas, digamos assim, que eu não fazia o distome e eu não conseguia enxergar. Então, eu não aceitava e brigava. Aí... teve vários problemas, eu tive vários dias originais da fé, então chegou um ponto da vida que eu me determinei que eu tenho que rezar todo dia, tenho que fazer direitinho, né? E conforme eu fui fazendo, né, desde esse dia, assim, foi no final da faculdade, com uns 23 anos, já faz uns 10 anos, né? Mesmo quando eu não tenho tempo, só tenho 1 minuto de tempo, eu vou lá, eu faço em 1 minuto, mas não faço, eu fazia, né? Aí esse espírito, né, foi mudando, né? Aí especificamente eu não sei o que pode ter acontecido entre eu, na outra vida, eles podem ter sido meu filho ou vice-versa, né? Mas durante esses 10 anos que eu fui fazendo, o relacionamento melhorou. Então, eu posso dizer uma prova viva que você fazer o todo direitinho, né? Ter essa humildade de falar, eu não sou perfeito, eu quero melhorar. E você faz todo dia, o relacionamento com a família, em primeiro lugar, vai melhorando aos poucos. Isso é sem dúvida que melhora, porque inconscientemente você começa a sentir assim, eu tenho que perdoar essa pessoa, eu tenho que tratar bem, não sei o que, eu tenho que melhorar a minha relação com tal pessoa. E pela observação que eu fiz, né, não só no criatinismo, mas na clínica em geral, né? Os caras que falam, eu não vou fazer porque é besteira e tal, eu fico observando essa pessoa começa a ficar mais orgulhosa e ela começa a brigar mais com as pessoas da família. Não vou citar nome, mas observando assim, eu percebo que é isso que acontece. Quando a pessoa fica orgulhosa e fala, eu não vou fazer, tanto faz, não precisa agradecer a Deus, você não se enxerga. E conforme você não se enxerga, cara, a coisa fica feia, o bicho pega. Então, um outro exemplo que eu posso dar, né, é o exemplo de uma casa, né? Como se nossa casa fosse um espírito. Aí, até outra vida, você bagunçou a casa, parede quebrada, tá tudo sujo, lâmpada queimada, tá uma baderna. E inclusive tá sem luz e tá escuro, você não enxerga. Então, você nasce nessa vida, o seu espírito é essa casa, então você tem que consertar a casa, tem que limpar, corrigir tudo. E como é que você vai fazer, né? Aí, na minha opinião, humilde opinião, né? O distome é o primeiro ponto para você iluminar a casa e você enxerga. Na verdade, eu posso até dizer que o distome não está limpando necessariamente, ele só dá uma iluminada assim e você enxerga e fala, esse quarto está sujo, o chão está sujo, a porta está quebrada. Aí você enxerga, aí enxergando, quem vai fazer a mudança é você, né? Mas o distome é um maior instrumento para fazer você enxergar. Na minha humilde opinião, né? Então, só encaixando com o que o primaz do Dengoji falou no mês passado, né? Ele falou que, assim, que todas as pessoas têm boas predestinações e más predestinações, né? Então, má predestinação é algo do passado, não tem como mudar. O que você fez de ruim é ruim, já era, né? O que você pode fazer é fazer várias coisas boas a partir de agora. E conforme você acumular muitas coisas boas, uma hora a quantidade de coisa boa vai superar o que você tem de ruim e o seu destino pode mudar. Então,
o ponto de partida, né? É você usar um instrumento que é o distome para você se enxergar e você ter a atitude, né? Que só o distome não resolve, né? A partir do distome você se olha, você se vê e você começa a mudar, falar, eu sou orgulhoso, eu tenho raiva, eu não sou perfeito, eu preciso mudar. Aí eu brigo muito com essa pessoa, eu preciso melhorar o meu relacionamento, eu preciso perdoar essa pessoa. Conforme vai fazendo, você melhora. Isso daí eu falo com convicção porque eu estou fazendo e todas as relações ruins, né? Inclusive posso falar até na escola, na faculdade, às vezes tem gente que eu não gosto, né? Mas eu vou lá, eu penso, esse cara eu vou lá, rezo direitinho. E eu começo a entender, né? E chega um ponto que eu perdoo essa pessoa e falo, não, tudo bem. Essa pessoa está passando por problemas, a vida dela está assim assado. Eu não vou julgar ela, vou perdoar essa pessoa pelo que ela fez. Então, esse instrumento que Deus deu, que é o distome, né? Eu acredito que é um desperdício você não usar. Porque é que nem você fala, eu prefiro ficar sofrendo, eu prefiro ficar brigado com todo mundo, ficar uma vida assim triste assim, pra quê, cara? Vamos usar um instrumento que Deus deu, vamos limpar e tomar atitude de melhorar e perdoar todas as pessoas da vida, né? Começando com pessoas da família, né? Principalmente, mas assim, do trabalho, todo mundo da sua convivência, se você rezar direitinho todo dia, com certeza vai melhorando tudo, todas as relações. É que nem você fala remédio homeopático, né? Aquele que você toma um pouquinho de cada vez e vai melhorando. O distome é como se fosse um remédio homeopático que você vai melhorando um pouquinho, né? Então, é que nem você fala, você prefere ficar do jeito que está mesmo, obrigado, ou você prefere ir melhorando aos pouquinhos, mesmo que seja difícil, né? Às vezes tem uma pessoa que você está tão obrigado, não quer tanto, que é difícil, mas se você fizer direitinho, primeiro o distome, né? E o SAS e tudo, no geral, o relacionamento com uma determinada pessoa X assado melhora com o tempo, né? Isso eu posso falar com convicção, porque todos os relacionamentos ruins que eu tinha, né? Até aqui no Kyokai, no Tendote, ou na escola, no trabalho, assim, todas as pessoas que eu ficava com raiva, eu ia lá rezar e passava 2, 3 meses, 1 ano, e já ia melhorando. Então, é um instrumento que a gente deve usar sem falta, quem puder. Muito obrigado. Já deu 3 aí pra mim.